Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Gostaria de agradecer, antes de tudo, a nossa querida Lívia e a todos vocês que estão aqui hoje participando dessa nossa noite de estudo. Queria agradecer as palavras muito gentis da Lívia quando falou a meu respeito. Tudo isso muito exagerado, aliás, mas é mesmo uma alegria grande vê-los todos assim reunidos numa instituição espírita na Flórida. Quero dizer para vocês que nós viajamos muito por aí, podíamos dizer até mundo afora, e é natural que nós comparemos, né? Que nós façamos ideia a respeito de como está o movimento espírita nos diversos países onde nós visitamos. Por isso eu digo para vocês, é uma alegria muito grande poder vê-los juntos, interessados em mais um tema de estudo espírita. Tá bem? O nosso tema de hoje é espírita mesmo, não é? De tal maneira que, assim, para nós começarmos, devem ter uns 209 slides. Então vamos começar logo, não é? Então, uma primeira ideia, que eu acho que todos vocês conhecem bem, é a questão do tema e a ideia da mediunidade. Nós vivemos na Terra, isso não é bem assim em outros lugares, mas na Terra nós vivemos ou como encarnados ou vivemos no mundo espiritual. Nós somos uma humanidade hoje de 20 bilhões de espíritos humanos neste orbe. Somos 7,5 bilhões de encarnados e temos do outro lado mais ou menos 12,5 bilhões de espíritos que são exatamente como nós somos, só que eles desvestidos da vestimenta física. Hoje nós estamos aqui, amanhã estaremos lá e vice-versa, né? Isso nós já aprendemos. E aprendemos também, com a doutrina espírita especialmente, que essa coisa chamada de mediunidade é como o elemento de ligação entre os dois mundos. Eles conosco, tanto quanto nós com eles. E a ideia de que o estudo da mediunidade é um estudo muito valioso para nós, porque é como se nós estivéssemos vendo um entrelaçamento entre as duas realidades. E essa mediunidade, ela tem muitas questões importantes que nós poderíamos nos deter. Mediunidade é algo lindo, é algo sagrado, é algo que tem a ver com as coisas mais extraordinárias ligadas ao psiquismo e à mente humana. Mas num tempo menor, nós não podemos examinar tudo. Então, essa ideia de mediunidade como prova da sobrevivência da alma, para nós é simples, porque sendo espíritas, nós temos certeza da sobrevivência, da chamada imortalidade da alma. Não é assim? Então, de certa maneira, nós não precisaríamos como que de provas concretas. E eu preciso dizer para vocês que provas, do ponto de vista estritamente científico, com uma metodologia que possa ser aceita no mundo inteiro, nós ainda não temos. Mas nós não precisamos por agora, nós que somos espíritas. Mas a humanidade vai precisar disso, porque mudanças fundamentais, vamos dizer, da alma humana virão quando o mundo afora as pessoas reconhecerem a imortalidade. A imortalidade, a sobrevivência da alma após a morte. Porque isto muda tudo. Muda, inclusive, os valores que nós temos perante a realidade da vida. Então, buscarmos as provas da sobrevivência é muito importante, mas nós vamos encontrar metodologia para isto no futuro, pois agora nós não ainda a temos. Mas nós temos muito, porque nós temos o Espiritismo conosco. Nós temos o Pentateuco kardeciano,
nós temos o Livro dos Médiuns, que vai tratar das questões mais fundamentais sobre a mediunidade. E nós temos a experiência com a mediunidade. Nós temos as vivências de estarmos com os espíritos. Vou brincar com vocês. Eu estou com os espíritos há muito tempo, todos vocês estão. Mas eu tenho estado de uma maneira um pouco mais formal, não parece, mas há mais ou menos uns 40 anos. Lidando com eles, eu diria até para vocês, no dia a dia. Em diversas atividades, que são atividades pertinentes, que são atividades úteis, porque a gente também lembra, mediunidade à parte, que mundo que é esse? Esse é um mundo padrão? Vocês sugeririam para espíritos de outros orbes que venham para a Terra viver? Vocês nem conhecem os outros mundos, eu também não. Mas a ideia qual é? É um mundo para nós recomendarmos na atualidade? Não. Talvez não seja mesmo, a não ser que a pessoa, o espírito, venha e se restrinja a uma determinada área, não é? Mas do ponto de vista do orbe terreno como um todo, nós temos nele ainda certas regiões e questões extremamente delicadas. Mas a ideia qual é? Mediunidade é uma questão do psiquismo humano. Mediunidade existe, inclusive, não apenas para encarnados, que é o nosso entendimento fundamental. Existem médiuns mortos, médiuns desencarnados. Porque a ideia de mediunidade é, vamos dizer assim, entrelaçamento, ressonância, acoplamento. E no mundo dos espíritos, se nós, quando estamos encarnados, estamos todos na superfície do planeta, quando nós estamos desencarnados, é tudo diferente. Cada um tem o seu lugar. E a vida da alma imortal humana, ela se distribui de uma maneira muito diversa. De tal maneira que nós não ouvimos falar de umbral. Ouvimos? Vocês gostariam de ir viver no umbral após a morte? Não? Não? Por que a gente responde não? Porque nós ficamos de nosso lar para cá com a ideia de que umbral foi aquele lugar interessante, pelo menos, para onde André Luiz desceu quando ele desencarnou no pós-operatório de uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Aquele lugar tem a ver com a resposta de vocês. O que é aquilo? Aquilo é um umbral inferior. A palavra umbral, ela merece ser adjetivada. Para quê? Para que a gente se refira de uma maneira própria, compatível com a realidade. Quando as pessoas morrem, ficam em casa. Na casa onde viviam até então. Quando as pessoas morrem, o que é muito comum, ficam nos hospitais. Nos hospitais onde desencarnaram. Nas terapias intensivas, nas UTIs, nos CTIs, nas unidades de pós-operatório de cirurgia cardíaca, nós temos uma aglomeração de espíritos. Vocês acham que morreu no hospital, por uma doença mais grave, claro, a pessoa vai ser recolhida de imediato? A pessoa vai se dar conta e vai para algum outro lugar? Muitos permanecem nos leitos de terapia intensiva. Médiuns que trabalham conosco, às vezes, veem espíritos humanos empilhados no mesmo leito. No leito 9 tem pelo menos uns 8. No leito 4 tem 2. Eles não brigam entre si por espaço, porque cada um, do ponto de vista psíquico, tem uma frequência vibratória em hertz. Então não é uma superposição mecânica, é uma superposição vibratória. Essa realidade, existem espíritos no metrô. Lembram de Ghost? Ali nós aprendemos que até no metrô eles estão. Eles não, nós. Né? A gente fala eles como se fossem de uma outra natureza, mas não são.
Então, a ideia de que toda essa realidade também é umbralina. Espíritos que vão aos centros espíritas, que permanecem ali algumas horas, ou nas igrejas, nos templos religiosos, de uma maneira geral, estão também no umbral, só que é um umbral médio. Vale a pena a gente considerar isso. E nós nos lembramos, quando vocês leram Nosso Lar, ou quando viram o filme, vocês lembram da realidade da colônia. Não é verdade que vocês fizeram uma conversa com veneranda naquela altura, pedindo alguma coisa? O que vocês pediram? O mesmo que eu. Quando nós morrêssemos, fôssemos aceitos na colônia. Quem é que leu o livro e não quis ir para lá após a morte? Pois bem, lá também é umbral, só que é um umbral superior. Então é interessante que a gente entenda, conheça cada vez melhor, mesmo quando estamos encarnados, portanto, do lado de cá, o que seja a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como a Terra é um deles, apenas um deles, mas é aquele que nos abriga há muitos milênios. Para cima de um umbral superior, existem esferas lindas, mas que talvez a gente possa estudar um outro dia, porque o nosso tema é outro. Tanto quanto para baixo do umbral inferior, existem as trevas e existem as zonas abissais, que são realidades cheias de espíritos humanos, em função de este ser um mundo hospital. Lembram disso? E a ideia, portanto, de espíritos com muitas dificuldades, ainda não superadas. As esferas mais altas, belas, extraordinariamente lindas, elas são escassas de espíritos, quando nós comparamos as diferentes esferas. Mas por que nós nos lembramos delas hoje, em função de que existem médiuns desencarnados, para poderem como que exercerem uma atividade mediúnica entre esferas diferentes, entre espíritos que estão vivendo com um hiato vibratório uns com os outros. E aí esses médiuns, eles serão funcionais para permitirem um entrosamento de espíritos mais elevados com espíritos menos elevados. Claro que em comunicações mediúnicas necessárias. Portanto, a ideia de que mediunidade é algo mais amplo do que a gente normalmente supõe. Então, vamos considerar algumas questões, e uma delas poderia ser a primeira, quando o aparelho funciona. Oi? Deixa eu ver, eu não sei no manual também. Veja para mim, por gentileza. Pega aqui, faz esse daqui 10, use 10. Esse aqui? Esse é igual ao meu. Será que ele vai? Vai. Então, obrigado, querido. Então, a ideia, vejam só, mediunidade como prova da sobrevivência, nós vamos estudar, em primeira instância, o livro dos médiuns. Não é? É o tratado de mediunidade, o tratado fundamental a respeito do nosso tema. Nós não podemos ser espíritas por muito tempo sem examinarmos esta obra. Tudo de mais relevante está nela. Em outras obras complementares que vieram depois, de diversos autores desencarnados e de outros autores encarnados, fazendo para nós espíritas, formando este conteúdo doutrinário a respeito do tema mediunidade. Existem as apostilas de mediunidade, que as federativas, especialmente lá no Brasil, construíram ao longo do tempo, a partir do esforço de muita gente séria, trabalhando para que nós, até de uma maneira mais fácil, pudéssemos estudar e aprender a respeito do tema mediunidade. Nós nos lembramos que existem várias mediunidades diferentes. Não é assim? O que a gente aprendeu no livro dos médiuns? Mediunidades de efeitos físicos, mediunidades de efeitos intelectuais. Mas antes nós aprendemos que os fenômenos estes são chamados fenômenos psíquicos.
Os fenômenos psíquicos, por sua vez, eles podem ser mediúnicos e anímicos. Os dois tipos são imensamente relevantes. De tal maneira que agora, partindo para a ideia dos mediúnicos, nós vamos encontrar mediunidades de efeitos intelectuais, mediunidades de efeitos físicos. Todos lembram disso, né? A ideia de mediunidades mais comuns. Mais comuns em que sentido? E, basicamente, no sentido da utilidade. Nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas sérias, como Allan Kardec dizia, há muito tempo atrás, nos tais 1800 que a Lívia ia introduzindo agora há pouco, eu acho que ela imaginou eu lá numa encarnação anterior, eu até diria 2 ou 3 anteriores. 1800, imagina que ela pensou em 1804, o ano de nascimento de Allan Kardec. Eu não sei o que ela imaginava na hora. Muito bem, então a gente lembra que nas atividades mediúnicas das instituições espíritas do mundo todo, o que nós temos de mais importante são reuniões de assistência espiritual. São reuniões de ajuda a contextos de necessidades de encarnados e de desencarnados. E aí, o que nós precisamos mais? De médiuns com vidência, de médiuns de psicofonia ou de incorporação, que é algo parecido, e nós precisamos, muitas vezes, de médiuns psicógrafos. Não é assim? De tal maneira que vidência, psicografia e psicofonia são 3 exemplos de mediunidades de efeitos intelectuais. Mas existem vários, numa lista grande, de expressões mediúnicas ligadas à ectoplasmia, ao ectoplasma. E aí são todas elas de uma natureza que é uma natureza chamada de efeitos físicos. Mediunidade é um tema lindo que cabe nós um dia fazermos sobre ele um estudo mais profundo, a nível de um seminário. Mas hoje a ideia tem a ver com sobrevivência. E aí eu gostaria, talvez, de mostrar para vocês algumas vivências minhas que tenham a ver com isso. Talvez vocês apreciem, então nós podemos começar com algumas delas. Pode ser que eu comece assim. Posso contar? Obrigado. Rio de Janeiro, a questão de uns 30 anos atrás, por incrível que pareça, eu já era nascido. Fazia medicina na UFRJ. Minha mãe foi convidada, espírita também, desde muito jovem, médium. Ela foi convidada por um grupo de senhoras a fazer parte de uma reunião de materializações de espíritos. E ela foi uma noite, eram reuniões de 15 em 15 dias, 15 dias, e ela perguntou, eu posso trazer o meu filho? E aí elas avaliaram lá, porque era tudo muito bem visto, disseram que sim, e na reunião seguinte eu fui participar, e durante 10 anos eu segui participando em todas elas, a não ser excepcionalmente numa falta qualquer. Essas reuniões de materializações, elas se davam em casa de Dona Zilá Chaves, uma senhora que desencarnou, esposa, viúva de um médico homeopata, catedrático de medicina, que eu não conheci, ele desencarnou antes que eu fosse fazer parte do grupo, e Dona Zilá desencarnou alguns anos depois, com 105 anos. Lindo espírito. Encarnado eu a conheci, e parece que ela havia sido minha mãe numa outra existência. Por isso que a minha ida lá foi como que um reencontro de pessoas que espiritualmente já tivessem alguma coisa entre si. Havia uma médium, essa médium chamava-se Iolanda. Iolanda, eu a conheci, quando eu fui pela primeira vez, eu a costurei numa poltrona, usando um avental branco longo, para que eu tivesse a certeza de que ela não sairia do lugar. E ali nós tínhamos, além de mim, nós tínhamos mais ou menos 9 ou 10 senhoras, uma delas também a minha própria mãe. Pois bem, quando
tinha o início da reunião após a prece, tinha uma moça que é encarnada até hoje, a Tel, ela ficava, vocês vão ver a época, ela ficava junto de uma vitrola. Ai, nossa, agora... Isso. Lembram de tais discos de vinil? Eu conheci vários. E a Tel, ela era uma espécie de uma médium. Ela sabia antes qual era o espírito que vinha a se materializar, e aí ela trocava a música de acordo com quem ia se materializar em seguida. E na maioria das vezes ela acertava direitinho. Uma vez ou outra ela tinha que trocar por um outro porque havia se enganado. Pois bem, quando a reunião começava, vinha Atanásio. Atanásio era um jovem que desencarnou, jovem em termos, né? Porque eu estou me referindo agora a um espírito desencarnado. E ele conversava com Iolanda num transe ainda intermediário, a ponto de Iolanda poder dialogar com Atanásio. Um pouquinho depois, Atanásio aprofundava o transe de Iolanda e ela ficava inconsciente o resto todo da reunião até o final, 3 horas mais ou menos depois. Iolanda disponibilizava um ectoplasma precioso, em quantidade e em qualidade, para poder haver as manifestações. O que são reuniões de materializações? São reuniões em que há um ectoplasma abundante, o desencarnado vem numa sequência que eles resolvem naquela noite, e há um revestimento do perispírito por este ectoplasma. E na medida que isto acontece, o espírito agora é visível, ele é corporificado. Ele tem o corpo prévio, que nós também temos, que é o perispírito, mas com o ectoplasma, o espírito se torna aparente, visível e palpável, tão visível e palpável como nós somos uns para os outros. Pois bem, Atanásio completava o processo, e ele era o primeiro a conversar com cada um de nós, os presentes na reunião. E aí a conversa era individual, mas era uma conversa muito breve, muitas vezes era apenas um cumprimento, apenas
de conversar muitas vezes com o Dr. Pedro Ernesto na área da medicina. Querem ver um outro que vinha? Quando eu digo assim, parece que é alguém assim que você encontra na esquina qualquer dia. Não é. Vocês ouviram falar de um tio, o Pedro Ernesto é um tio chamado Niels Bohr? Depois eu conto por que eu fui estudar física muito tempo depois que eu já tinha completado medicina. Mas Niels Bohr, ele era contemporâneo de Albert Einstein. E Niels Bohr, ele era de Copenhague. E eles eram mais ou menos adversários, mas adversários no sentido intelectual apenas, no sentido das ideias vinculadas à mecânica quântica, à teoria da relatividade, a uma física nova que era a física quântica. Pois bem, e aí havia a Escola de Copenhague. A Escola de Copenhague é a escola de Niels Bohr. De tal maneira que nós conversávamos o que nós podíamos. Naquela época eu não era físico. Eu vinha a ser graduado e pós-graduado em física depois. Mas ele era um exímio conhecedor da natureza, como a gente diz em linguagem matemática, que são os físicos. Estudam a natureza e o universo numa linguagem precisa, que é a linguagem matemática. E aí as conversas, vocês podem imaginar como eram. E ele continuava físico no mundo espiritual. Primeiro, pelo conhecimento que ele já tinha na bagagem dele. Segundo, porque ele continuou trabalhando como físico do outro lado. Sabe o que ele fazia? Ele trabalhava a fronteira entre matéria e energia, entre mundo espiritual e mundo físico. Então, volta e meia, nós tínhamos fenômenos extraordinários, luzes que brotavam do nada. Só que esse nada é o quê? É o mundo espiritual. E ele e uma equipe de físicos trabalhava naquelas reuniões. Aquelas reuniões eram reuniões de tratamento. Não era uma reunião para tratar encarnados, que seriam recebidos nos dias de reuniões. Eram tratamento, qualidade e quantidade, e mais o ectoplasma de A, B, C, D e E, que eram os integrantes encarnados da equipe. Havia a reunião de todo aquele material, havia a purificação do ectoplasma, havia a geração... Vocês não ouviram falar de banco de sangue? De banco de leite? De banco de pele? Existe banco de ectoplasma. E a ideia qual é? De eles tratarem pessoas doentes encarnadas e pessoas, espíritos doentes desencarnados, com esse tesouro instrumental de uma medicina espiritual, que é o ectoplasma humano. Por quê? Desencarnado tem ectoplasma? Temos que estudar. Desencarnados. O perispírito. Quando a gente diz, olha, entraram vários espíritos no ambiente, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo o corpo astral, que é o revestimento externo do perispírito dos desencarnados. A gente diz, olha, estou vendo muitos espíritos, mas nós não estamos vendo o espírito essência, a essência. Essa forma humana é do astral do perispírito. Colocado de uma maneira mais simples, é do perispírito, que nós encarnados também temos. Modelo organizador biológico, não é assim? Pois bem, a ideia é de que esse aspecto, que é um aspecto típico da vida dos espíritos, não tem duplo etérico. Se não tem duplo etérico, não tem fluido vital. Se tem, é um esboço, é um remanescente da vida anterior. Duplo etérico pertence a vocês, aproveitem. A ideia de que essa condição do duplo é o repositório do fluido vital que mantém a vida humana. E isso é situado num corpo, que é um corpo que não tem consciência própria, que se chama duplo etérico. Quando a espiritualidade quer lidar com curas, ela precisa se aproximar do mundo material. E aí ela aproveita o ectoplasma para fazer como se fosse uma estrutura própria para isso, para o refazimento de perispíritos de pessoas doentes.
Quando eu coloquei essa ideia para comentar com vocês, primeiro, para dividir com vocês uma experiência muito interessante, que era voltada para tratar as pessoas. Uma vez Atanásio, uma pessoa ao meu lado, perguntou, mas para que servem essas reuniões? Era um convidado naquela noite. Antes que eu respondesse, Atanásio diz, diga para ele que, por exemplo, hoje é a noite dos abortados. Vocês imaginem o número de abortos induzidos praticados, por exemplo, como numa cidade do Rio de Janeiro. E o que acontece numa curetagem uterina que gera a morte do nasciturno? Ele é despedaçado. Despedaça o corpo, é inerente. Despedaça o perispírito. O corpo fica e o perispírito permanece no mundo espiritual em péssimas condições. E haja amorosidade, recurso, ectoplasma, para refazer o perispírito o quanto antes. Por quê? Porque o quanto antes isso é procedido, o que acontece? Menos sofrimento. De quem? Destes espíritos que estavam tentando reencarnar e foram impedidos. Então, essas reuniões eram voltadas para isso. Nós não sabíamos quais eram os doentes encarnados e quais eram os espíritos desencarnados que se beneficiavam de tudo aquilo, porque tudo isso se passava no mundo espiritual. Do lado de cá era um encontro de amigos, espíritas, com aquela vontade de ajudar os doentes. Vocês entendem? Só que, enquanto isso, eu tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com Xoxocim. Nunca pensei de conversar em japonês. Xoxocim era uma geisha, ela vinha vestida a caráter, tanto quanto Yolanda vinha como uma andaluz, com uma vestimenta linda, inclusive com véu, toda como que paramentada, de acordo com aquela nacionalidade e aquela região da Espanha, tanto quanto nós víamos Xoxocim, enquanto que Dolores buscava as castanholas, Xoxocim buscava um par de leques, que eram leques japoneses, trazidos do Japão, pintados de fosforescentes, para que todos pudessem ver o bailado de Xoxocim. E Xoxocim, de vez em quando, vinha e conversava um pouquinho em japonês, com um ou com outro. Posso contar mais uma? Numa certa altura, eu já tinha lá, sei lá, uns 4, 5 anos de frequência às reuniões. E Yolanda disse assim, Sérgio, vem um espírito aqui, é uma moça muito bonita. E ela nunca veio. E ela está me dizendo, por intuição, que é mediunidade também, ela está me dizendo que o negócio dela é contigo. Eu falei, xiii, o que vem aí pela frente, né? Pois bem, e aí o que acontece? Este espírito toma do mesmo ectoplasma que todos normalmente tomavam, o de Yolanda, sobremaneira, e aí ela se corporifica, e aí ela é alguém do leste europeu. Por causa da figura com a qual ela se apresentava. Ela chega para mim, esqueceu todo mundo, nem cumprimentou os outros, né? Chega para mim e fala em russo, como se eu fosse lembrar de alguma coisa. E eu não entendi. Aí ela passa para o inglês, aí eu entendi. E aí ela diz, você não se lembra de mim dos campos da Rússia? Aí eu falei, não. E aí ela voltou para o português, do russo para o inglês, do inglês para o português, e aí conversamos um pouco e ela lembrou algumas coisas da nossa história. De uma história minha e dela em comum, que eu não podia imaginar. Muito bem, aí isso teve uma série de desdobramentos. Aí eu tenho uma primeira filha, chamada Joana, isso já tem um tempinho. E quando a Joana tinha 4, 5 anos, ela disse, pai, quero estudar russo. E eu não associei com nada, só achei estranho, porque não tinha nada de russo em casa, para que ela pudesse ter visto alguma coisa da cultura russa que pudesse fazê-la ter interesse de estudar o russo. Nem livros, nem mariushkas, que são aquelas bonequinhas típicas
do folclore russo. E aí eu falei, tá bom, minha filha, tá bom, um dia a gente vê isso. Ela insistiu tanto, que eu desisti de deixar de lado. E aí uma vez eu tive uma paciente, uma senhora que nasceu na Rússia, vivia na Manchúria, que é na China, mas na vizinhança, na fronteira com a Rússia, e ela, dona Valentina Galítsina, era minha paciente de uma arritmia cardíaca. Aí eu lembrei, quem sabe? E aí deu certo. Aí eu cuidava da dona Valentina e a dona Valentina cuidava de ensinar russo para a Joana. E a Joana aprendeu russo. As duas vinham no meu consultório, a sala de espera cheia de pacientes, e as duas conversando em russo. E ninguém entendendo nada, todo mundo de olho arregalado. Uma adulta, uma senhora, uma vovó, e a Joana, eu confundo porque eu tenho 3 meninas, além de 3 meninos. Então, o que acontece? A Luísa é outra, que é uma história que eu posso contar depois da meia-noite. E aí, sério, vocês é que vão dizer até onde isso vai. Então, ela ensinava a Joana o russo. E a Joana aprendeu o russo. Quando ela foi, ela própria, já adulta, psiquiatra, para a Rússia, ela falava russo com todo mundo na rua. Então, eu não tenho certeza, mas é provável que aquele espírito chamado Matcha, Matcha é Maria em russo, fosse agora a minha filha Joana. Nós não temos nenhuma prova, mas há uma sugestão forte nesse sentido. Tem outras sugestões, mas depois eu comento, senão a gente deixa de ver talvez o principal. Então, reparem, ali eu conheci vários desencarnados, que pelas materializações, pelo uso do ectoplasma, se apresentavam como se fossem encarnados. É, na verdade, uma encarnação como que provisória, fugaz, que dura 5, 20 minutos. Cumpre aquela finalidade e o espírito devolve o ectoplasma para a origem ou oferece para o próximo que viria e permanece no seu lugar de origem, que é o mundo espiritual agora. Eu pergunto para vocês que são estudiosos da doutrina espírita, isto lembra alguma coisa do campo da mediunidade que está muito bem descrito por Allan Kardec no livro A Gênese? Quem são os agêneres? Alguém falou assim, pegou pesado. Quem são os agêneres? Não? Livro de Tobias. Uhum. Qual é a ideia? A ideia de que a encarnação ou a reencarnação é um processo natural comum na humanidade. Mas existem casos, algo especiais, em que o espírito não precisa e não quer reencarnar para cumprir uma finalidade mais ou menos significativa. E aí, porque reencarnar é um processo demorado, planejado com antecedência, não é verdade? É uma coisa longa, do período da erraticidade até a gestação da mãe, o renascimento, a fase da infância, juventude, escolaridade, vida adulta, aí que ele vai poder retomar propriamente as suas questões pessoais e o seu trabalho. Então, a questão dos agêneres qual é? O espírito precisa cumprir uma finalidade. E aí o que ele faz? Ele encontra ectoplasma na vizinhança, toma do ectoplasma, lembrando que ectoplasma vem do duplo etérico das pessoas. Os médiuns de ectoplasmia são aqueles que podem fornecer o ectoplasma com facilidade. Isso não é tão simples. Nós todos temos ectoplasma, mas na maioria nós não somos médiuns de ectoplasmia, porque nós não disponibilizamos isto com facilidade. Mas quando há essa alternativa, esses espíritos se revestem, se materializam, fazem o que tem que fazer durante 1 hora, 10 dias ou 2 meses, terminam, concluem a sua meta e devolvem o ectoplasma, que é do plano físico, e voltam para casa. Esses são os agêneres. Precisamos estudar isso? Talvez não seja uma prioridade absoluta.
mas que nós conheçamos isto. E o ponto de partida é o livro kardeciano, que é o livro A Gênese, um daqueles 5 que nós temos que ler e reler algumas vezes, não é? Muito bem, então a ideia de que esta mediunidade, ela é importante. E ela, naquela altura, para mim e para todos os presentes, mostrou nitidamente a questão da imortalidade. Reparem, eu lidando com Pedro Ernesto, não só assuntos médicos, mas eu poderia ter obtido dele questões que só ele sabia. E eu podia gravar isso tudo em vídeo, vê-lo respondendo materializado a perguntas que eu fizesse e depois checasse as respostas com os registros históricos da sua vida, quando encarnado como o Dr. Pedro Ernesto. Vocês entendem isso? Então, ali foram evidências. A gente não diz provas. Provas são coisas muito sérias em ciência, né? Mas evidências a respeito da imortalidade da alma, né? Quando o Dr. Ian Stevenson, há muitos anos atrás, trabalhou a questão da reencarnação, ele publica o livro fundamental 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele estudou demoradamente casos do mundo inteiro, mas na hora de colocar o título no livro, ele é prudente. 20 casos sugestivos, porque ele não pode dizer, mesmo com uma experiência extraordinária nisso, ele não pode dizer que ele está provando a reencarnação. Vocês entendem? Tudo isso vai sendo provado aos poucos, mas nós vamos precisar de uma metodologia e de aparatos que possam nos falar muito bem a esse respeito. Eu não ia falar, vou só comentar agora, a transcomunicação instrumental. Lembram disso? Transcomunicação, quando ela é de um resultado, de um nível muito bom, no sentido das imagens nos monitores dos computadores, você tem imagens nítidas que você compara com as imagens que as pessoas tinham quando em vida encarnadas. Então, transcomunicação instrumental também é, vamos dizer, uma abordagem ou uma maneira de lidar com o nosso tema no sentido de sugerir a sobrevivência, porque os espíritos se comunicam, gravam áudios e vídeos, e eu tenho vários deles comigo, no sentido de dizer, olha, quem está gravando é fulano. Você quer me perguntar alguma coisa? E essas coisas mereceram as atenções de pesquisadores de alto nível, o que é muito interessante, a maioria não espíritas, o que é muito bom, porque tem a isenção, né, como cientistas, revelando também a imortalidade. Só que aí eu não ia falar, porque transcomunicação instrumental não é algo mediúnico em essência. É diferente. Ectoplasmia é um exemplo de mediunidade de efeitos físicos. Talvez o exemplo mais extraordinário da história da ciência, de uma ciência que é a ciência espírita, que é ciência também. Vamos adiante um pouquinho? Então, a ideia do que nós íamos comentar. Olha que bonitinho. Ganha uma caixa de bombons quem me disser quem é essa senhora. Bombons importados. Caixa grande. Não. Aí eu não ia prometer caixa grande, né? Podia ser uma amostra grátis, né? Na verdade, essa aqui é Eva Carrier, conhecida como Eva C. E aqui nós estamos vendo uma imagem, uma foto dela, em transe, de olhinhos fechados. Isso aqui é ectoplasma, que costuma ser emanado por orifícios, especialmente os da cabeça. E aqui nós temos um ectoplasma tissular, não parece um paninho, não parece um lencinho delicado? E aqui é a mesma Eva com um ectoplasma chamado algodonoso, porque ele lembra algodão. Muito bem, é esse o material. Olha que bonitinho. Vocês acham que ela é uma encarnada que colocou um pano por sobre? Não é, não. Ela é morta. Não tenham medo. Não precisa. Até porque era um espírito bacana. Isso aqui, ó, é como que se fosse ectoplasma.
Só que ele se concentra no molde principal, que no caso dela é o rosto, como costuma acontecer. Lamento mostrar. Esse é um médico indiano, melhor visto aqui. Essas fotografias, elas se deram em nossas reuniões de materializações num outro grupo, num centro espírita muito conhecido no Rio de Janeiro, que é o Lar de Frei Luís. O médium Gilberto. Eu conheci o Gilberto, já falecido. Ah, você então vê os espíritos? Ah, não, o Gilberto já falecido. Ah, sim. Quando não era. Ah, agora ficou mais claro. Eu já estava achando que ele era médium. Na verdade, conheceu ele desencarnado com essa naturalidade. Não é? Ele trabalhava. Muito bem, muito bem. Então, a ideia de espírito materializado com barba e tudo. Reparem, caixa de bombons. Quem é esse moço? William Crookes. Então, viu? Vamos ter que providenciar. Acho que eu nem vou viajar amanhã de volta para casa. Eu vou ficar mais um dia para providenciar aquilo que nós combinamos. Esse é o William Crookes, muito jovem. E olha que interessante, o tio Crookes era físico. Físico. Vocês lembram da escola? Não lembram. Ampola de Crookes, raios catódicos, raios canais. Lembram? Daí veio o monitor de televisão, inclusive. E, na verdade, ele foi um exímio pesquisador na área da ciência. Ele não foi prêmio Nobel, mas ele ganhou o título de Sir da Rainha da Inglaterra, que era um título de muita significação no âmbito da ciência europeia. Quem é esse espírito materializado? Tá todo mundo. Pessoal que senta na primeira fila. Então só falta para completar me dizer quem é que ofereceu o ectoplasma com essa pujança para que William Crookes, naquela época, pesquisasse. Esse espírito, ele se ofereceu para ajudar nas pesquisas durante anos. Então nós temos um binômio, Florence Cook e Kate King. Não é? Então aqui nós temos quem? Quem é o espírito? Kate King e a médium Florence Cook. E ela ficava tão inconsciente nas manifestações de ectoplasmia como Yolanda nas reuniões lá no Rio de Janeiro. E reparem uma coisa curiosa, habitualmente os espíritos não se preocupam de materializar os olhos nem os pés. E ela materializava ela como que o seu corpo como um todo. Haja ectoplasma de boa qualidade para isto. Muito bem, esse é o Dr. Gully, esse é um cirurgião. Olha quem é, isso aqui não parece um espírito vivo? Ah, tenho que dizer, todos os espíritos são vivos. Só que são vivos do outro lado, concordam? Mas do jeito que nós vemos, ele era colega de Crookes, de tal maneira que nós vemos o espírito materializado e ele fazendo coisa de médico, medindo a frequência do pulso radial, que traduz, em geral, a frequência cardíaca. E querem ver que coisa bonitinha que ele fez? Ele tomava uma mão para cuidar de verificar a frequência de pulso do espírito materializado. E com a outra mão, a frequência de pulso da médium encarnada. E o que ele detectou? O que vocês acham? Duas frequências diferentes, sugerindo algumas coisas. A primeira era de que se tratava de duas criaturas humanas diferentes. Portanto, na questão de pulso, com dois aparelhos cardiovasculares diferentes. O que também traz para nós uma outra ideia. Espírito desencarnado tem coração? Tem tudo. Na verdade, o nosso corpo tem o que tem, porque o perispírito humano dos desencarnados na Terra são como são e tem o que tem. Legal? Quer ver um exemplo? Se alguém comete suicídio utilizando uma arma de fogo contra o coração e desencarna, o que vai acontecer? Ele morre. E o que vai acontecer com o seu coração do outro lado? Qual é o coração do outro lado? É o perispírito. Não é? O que vai acontecer? Ele está com o orifício igualzinho.
dependendo de quem é e por que motivo fez aquele gesto, atenuantes e agravantes, ele vai viver na erraticidade em condições precárias, muito precárias. Lembram de Vale dos Suicidas? E ele pode reingressar na matéria para retomar o seu processo evolutivo com o coração ainda danificado. E o perispírito, com seu coração danificado, vai gerar uma cardiopatia congênita. As cardiopatias congênitas, cianóticas ou acianóticas, orificiais. Comunicação interatrial, comunicação interventricular, persistência do canal arterial e outros desarranjos da estrutura do coração da criança pequena já ao nascer. E aí a gente vai correlacionando as coisas. Então, essa aqui é a mesma, Kate King. Essa aqui é Eva Carrière e a materialização, por assim dizer, de um rosto feminino. Agora vale bombom. O pessoal da frente não pode. Esse pessoal da frente eu tenho que cuidar melhor. Não posso ser assim muito oferecido. Aí eu pergunto para vocês, quem é o Bamburo? Isso é gente boa, gente. Esse é um espírito muito querido. E aí? Se não é Bozano, é outro. Se não é Delane, pode ser Delane, não é? Pode ser Chico Xavier numa outra vida, pode ser, não é? Esse aí é um astrônomo lindo, o maior astrônomo da Europa no século anterior. Ele é Gabriel Delane, não é não. Ele é Camille Flammarion. Viu, Lívia? É o Camille. Para os íntimos, é o tio Flammarion. Mas o que é interessante é que ele é um espírito extraordinário. Tudo indica que ele é Galileu Galilei, séculos depois. E ele vem para ajudar na codificação. Ele é contemporâneo de Kardec. Ele faz o discurso durante o enterro do codificador. E é um discurso bem interessante. Só que ele também era médium. Ele escreveu 36 livros. Nem a metade ainda foi versado, traduzido do francês para o português. De tal maneira que vocês estão vendo alguém aqui? É a mãe dele, desencarnada. Foram fotografá-lo quando revelaram o filme, naquela época se fazia isso, até há bem pouco tempo atrás, aparece a mãe. De quem é o ectoplasma? Do próprio Flammarion, do filho, e uma materialização tênue da figura, da silhueta da sua mãe. O que isso aí representa? A ideia, isso é uma prova da imortalidade? É. Não é uma prova? Não é uma prova que vai convencer a ciência mais ampla do mundo por agora. Virão outros aspectos no futuro para isto. Mas para nós, essas questões são muito claras. Se a luminosidade fosse um pouco menor, daria para ver ainda com mais nitidez. Mas guardem o nome e estudem a obra de Camille Flammarion. É uma figura linda. Se vocês querem estudar uma questão menor no sentido de mais imediata, mais simples, se voltem para a Gênese. Lembrem de uranografia geral. Uranografia geral é uma mensagem de Galileu Galilei, ele como médium. Então, se Galileu Galilei e ele são o mesmo espírito, não foi verdadeiramente um processo de psicografia, mediúnico, legítimo. Foi o quê? Anímico. Lembra que a gente dividiu, não fui eu, foi Kardec, lembram a ideia de fenômenos psíquicos ou anímicos ou mediúnicos? Quem assina a uranografia geral é ele. E aí ele volta, ele Flammarion hoje, naquela época, lembra, num processo de desdobramento, tem acesso ao conhecimento mais amplo na sua memória integral e coloca no papel. Para quem? Para nós. E aí a gente tem que cuidar de ver isso de perto. Olha quanto esforço de quanta gente a benefício da humanidade, leia-se a nosso benefício. E muitas vezes nós nos distraímos por muitas outras coisas que nos seduzem no sentido da vida humana num planeta atrasado como o nosso e perdemos verdadeiros tesouros intelectuais
que nos foram legados por uma espiritualidade muito amorosa por nós todos. E agora? Esse ganha 3 caixas. 3 caixas. Vou brincar, do tamanho que quiserem. Ah, eu esqueci de dizer que quem erra é que vai trazer as caixas. Portanto, você ganhou uma, eu ganhei 3. Então você está me devendo 2. Como eu vou embarcar amanhã, American Airlines, por favor, não demore, não é? Muito bem, este é um fotógrafo francês, envolvido mais adiante num processo judicial, porque ele também fraudou. Por que valem 3 caixas? Porque é difícil, né? Chama-se Edouard Bouguet. Essa é uma imagem real. E ele era um fotógrafo, mas ele era um médium excepcional de ectoplasmia. Mas em função de muitas exigências, ele acabou esgotando o ectoplasma, e quando precisou ainda como que mostrar fenômenos, a partir de uma determinada ocasião. E em certas circunstâncias, ele fazia algo que não era lá muito interessante, porque não era correto. Edouard Bouguet, ele está reencarnado no Rio de Janeiro, hoje é meu amigo, é um juiz de direito, ele é um excelente musicista. Ele foi, antes dessas 2 reencarnações que eu citei, filho de Johann Sebastian Bach. Um dos 12 filhos de Bach, mais precisamente, Johann Christian Bach. Ele já nasceu como músico na vida atual. E, claro, ele tem toda a ideia dessa história e tem os arrependimentos razoáveis, naturais, diante daqueles aspectos históricos. Olha aqui. Quem é o tio? Olha aqui, ó. E aqui nós temos um médium homem de ectoplasmia é muito mais incomum do que médiums mulheres. Tanto é que esse é o primeiro que aparece. Muito bem, aqui nós temos o ectoplasma saindo, e esse é um espírito desencarnado chamado, nem parece, né? Parece alguém que colocou um lençol por cima. Mas muitas fotografias, independente do país, da seança, independente das circunstâncias do experimento, independente do médium, muitas das manifestações se mostram desse modo, como nós estamos vendo aqui. E Francisco Cândido Xavier acompanhou um tempo longo dessa fenomenologia ligada à ectoplasmia. Vocês lembram do Lar de Frei Luís? Vocês lembram das fotografias com William Crookes, como elas têm algo em comum? Posso contar? Vou contar. Vou contar. Eu queria dizer para vocês, dividir com vocês, que a área da mediunidade é uma área que a gente vem se dedicando há um tempinho. E aí o que acontece? Nós temos umas práticas mediúnicas sempre voltadas a nível de médiuns de incorporação, de psicofonia e de vidência. Médiuns muito bem capacitados e treinados, com uma base doutrinária rara, trabalhando comigo, muitas delas são médiuns médicas. Não que isso seja um diferencial, é como eu trabalhei e trabalho ainda dando aulas de medicina, eu tive muitos alunos ao longo do tempo. E muitas alunas, especialmente, vinham conversar sobre questões espirituais e eram médiuns, e eu fui convidando, não é, para trabalhar no grupo, para trabalhar nos grupos de atendimento. Então, nós cuidamos com uma certa característica casos de pessoas com doenças físicas ou mentais graves. Vão ao centro espírita, atendimento fraterno, características, anotações, e vão entrar numa espécie de uma lista de espera,
vamos dizer, até que os seus casos sejam contemplados pela equipe. As pessoas que estão doentes podem estar em qualquer lugar do mundo. Podem estar em casa, no hospital, na rua, trabalhando, mas em qualquer lugar. Porque no campo onde essas questões são tratadas, a equação de tempo é diferente. A curva espaço-tempo é diferente. E isso nos possibilita, no campo do psiquismo, no campo da mediunidade, ajudar, sempre que preciso, de acordo com critérios mais justos de gravidade. Então, existem casos que eu não posso deixar para outro dia, mas talvez não vamos lidar com isso hoje. Muito bem. Outra característica do nosso trabalho, já há uns 30 anos, por incrível que pareça, eu já fiz 30, acontece que nós observamos as tragédias do mundo, todas. E ao longo do tempo, sempre que há um número expressivo de mortos ou desencarnados numa tragédia qualquer, acidentes lá nas estradas do Brasil, os imigrantes do norte da África que naufragam a caminho do sul da Europa, acidentes aéreos, todos os acidentes aéreos de aviões de grande porte, de médio porte, helicópteros, de civis ou de militares, nós abrimos o atendimento e cuidamos das vítimas desencarnadas. Por quê? O que vocês acham que é uma desencarnação de um grupo de 100 pessoas, de uma hora para outra, num acidente qualquer, de trem, de ônibus, do que seja? Chegam como no mundo espiritual? Vocês acham que chegam bem? Vocês acham que são resgatados por merecimento, por espíritos superiores, de imediato, como nós gostaríamos? Isso não é possível. Não tem sido possível. E na medida que nós fomos, há algum tempo atrás, estudando certas técnicas para uma facilitação, uma dinâmica mais simples do trabalho mediúnico a nível de desobsessão ou de assistência aos desencarnados, nós estamos cuidando, porque nos cabe cuidar. Se nós temos como fazer, vamos fazer. Então, nós lidamos tanto com casos individuais como com questões coletivas. Numa quinta-feira pela manhã, eu estava em casa e aí eu comecei a ver aquele telejornal que é lá pelas 7h30 da manhã. E a notícia principal era a ideia de que, por causa de um conflito entre a Ucrânia e a Rússia, alguém disparou um míssil de forma proposital ou equivocada, buscando um objetivo civil ou militar, mas acabou encontrando esse avião da Malaysian Airlines. E aí eu fui me inteirando do noticiário. As nossas reuniões mediúnicas básicas são segundas à noite e quintas à tarde. E era uma quinta-feira de manhã. E aí o que acontecia? Eu dizia assim, olha, eu vou tentar, dizia para mim mesmo, não reparem, eu sou normal, mas às vezes eu falo comigo. E aí eu dizia assim, eu preciso tentar entrar nisso já hoje, porque eles já tinham sido mortos no acidente, que pelo visto foi um incidente e não um acidente. Pois bem, aí eu me lembrei que naquele dia eu não ia ter a equipe que eu precisava para cuidar de tanta gente. Eu preciso de médiuns de incorporação e eu preciso de uma equipe de sustentação por causa da base fluídica, ectoplasmática, para poder ajudar de maneira própria. Sabe o que eu fiz? Como eu viajo bastante, eu me lembrei de duas médiuns longe. Uma delas brasileira, fazendo doutorado na Universidade de Coimbra, Portugal. E outra, uma médium que esteve comigo em Portugal durante um certo tempo, cantora, conhecida em Portugal como um todo, e uma médium muito preparada também. Eu ligo para as duas e peço, olha, eu preciso atender. Vocês já viram o caso? Como a Europa estava no horário, no fuso mais à frente, elas também já tinham ideia. E aí eu disse assim, olha, eu vou me reunir com uma equipe pequena, mas eu preciso que vocês me ajudem onde vocês estão, no horário tal combinado. Vocês se recolham, abram a reunião
naquele horário, através da leitura edificante, da prece de abertura, e fiquem sintonizadas, porque a espiritualidade conta com vocês e fará com vocês o que é preciso, tanto quanto conosco. E as duas toparam imediatamente, porque conheciam essa atividade mediúnica voltada para esse tipo de benefício e de resgate. Pois bem, aí quando foi a hora, eu fui lá para Copacabana, que é onde é o nosso centro, nosso em termos, claro, e aí começamos a reunião. E fomos com os médiuns que eu dispunha fazendo a ideia do resgate. Nós dizemos assim, nós vamos abrir para o desastre do avião 17, o voo 17 da Malaysian Airlines. E aí todos os médiuns, por incrível que pareça, também os de Portugal, estariam como que numa mesma ressonância, numa mesma sintonia, e só ligados a esse contexto, mesmo que nós tivéssemos quaisquer outros dramas no mundo. E tínhamos. Pois bem, terminada a reunião, atendemos outras questões também. A reunião das quintas-feiras é uma reunião de 4 horas de período de tratamento e de trabalho, porque como são só duas, as duas reuniões são extensas, para que nós possamos atender o maior número de casos. E aí, o que acontece? Quando eu volto para casa, ainda na Lagoa Rodrigo de Freitas, um trânsito grande para a Barra da Tijuca, que é onde eu moro, uma delas me liga e me diz, olha, foi muito interessante isso tudo aqui, e eu tenho um material para te enviar, porque me disseram que era para te mandar imediatamente. Aí eu falei, pode mandar por e-mail. E aí ela mandou. E eu vou mostrar para vocês, porque é interessante, é um aspecto de mediunidade, e uma reunião mediúnica elaborada de um modo diferente, que não é usual. Como é que eu faço uma equipe com 2 pessoas no outro hemisfério, que é o hemisfério norte, na Europa, né, com o Oceano Atlântico nos dividindo, e que, do jeito que foi, como eu pensava, mostra para nós que a geografia não importa. Importa são outros fatores, mas, claro, isso é um aspecto assim mais específico, não é o mais importante. Então, esse é o voo 17, o MH17, isso aconteceu em julho de 2014, isso aqui é uma quinta-feira, 298 pessoas, incluindo tripulantes e passageiros, morreram todos. A explosão se deu a 10 mil metros de altura, numa certa altura da Europa. E aí, o que acontece? Essa médium, a que faz doutorado, ela saiu escrevendo, e o fluido dela contribuindo para o tratamento de todos esses espíritos recém-desencarnados. Então eu vou mostrar para vocês. Quer dizer, eu espero que eu possa mostrar. Vejam só as psicografias, uma atrás da outra. Essa foi de uma mulher, e aí ela escreve por aquela médium. O que houve? O que aconteceu comigo? Não sei como digo, só sei do que sinto e tenho dores, tenho espasmos, falta-me o ar, tudo é confuso e minha visão é turva. Qual é o nosso tema hoje? Mediunidade, sobrevivência. E é isso que nós estamos lidando. Essa é uma sobrevivente. Sobrevivente no sentido qual? Não no mundo físico, sobrevivente na imortalidade. Pois bem, respiro fumaça, pó, nevoeiro, não sei, mas de alguma maneira tranquilizo-me com a presença de um grupo que se aproxima. Éramos nós. Não os conheço, mas se apresentam como amigos e têm algo de familiar. Não parecem estar atingidos pelos mesmos sintomas que nós todos aqui sentimos. De onde vem? Não sei, mas eles me levarão, e não sei se é certo que eu vá, sem ao menos tentar ajudar esses feridos estendidos no chão. Como ela não estava estendida no chão, ela se achava bem e viva, e com saúde, achando que só os outros estavam mal, porque estavam no chão. Pois bem, eles não se mexem, mas podem estar vivos. Vejo pedaços. Oh, não. Por que não via toda essa destruição antes? Por causa do nevoeiro, e agora que ele se dissipa, que cena horrível. Sou a única de pé. Não, vejo outros parecendo médicos, e alguns seres que se me apresentam como almas penadas. Não é espírita?
Vai chamar como? Do melhor jeito que pode. Alma penada é bonitinho, não é? Pois bem, é a mesma mulher. Pedem para que eu narre o que vejo, para passar para nós depois, para termos a certeza que o que nós queríamos foi feito. Mas é impossível ver a tudo sem se comover. É dor, é tristeza, é pânico. E quanto mais concentro nisso, mais vejo. A cena se expande e até mesmo me é possível agora ouvir gritos e gemidos. Sentir o cheiro da atmosfera que ainda não cheira a cadáver. Há um forte odor de borracha queimada ou ferro, não distingo bem, mas eu não posso acreditar que era o avião em que eu estava, porque eu não poderia estar aqui narrando isso e certamente também teria morrido. Olha a falta do conhecimento doutrinário espírita. Espírita ou espiritualista que aborde com propriedade a questão da sobrevivência e da imortalidade. E isso não compreendo. Só me resta refletir para que eu recupere as minhas forças e a minha razão e entenda o que é que faço. Devo ir a Deus. Ficou o registro. Um homem agora. Respiro, volto a respirar, volto a sentir, mas de maneira estranha não me vejo. Devo ter ficado cego. Um mal-estar se apossa de mim e vomito muito desde que vim aqui parar. Minha cabeça pende e não consigo manter meu pescoço. Isso é trauma, isso é fratura cervical completa. E a fratura cervical completa física leva à fratura cervical completa do perispírito. Então está desencarnado, não consegue segurar a cabeça. É possível que o tenha quebrado, mas estou melhorando e estranhamente meu corpo se ergue, o mal-estar se dissipa, foi tudo passageiro. O que é isso? O tratamento. Exatamente o que eu desejava. Na manhã da quinta-feira. Sonho ou pesadelo? Me tiraram da nave, no sentido de aeronave, não é ET não, viu? Me tiraram da aeronave antes que ela caísse? Como? Mas estou bem. Ele ainda acreditava que ele estava vivo. Ele não entendeu. Mas estou bem. Bons médicos me curaram. E agora devo voltar ao meu lar. Era um engano dele, porque ele se achava bem, o natural é voltar para casa. Bom conversar, melhora os ânimos enquanto os remédios agem. Olha as reflexões dele, que bonitinho. Outra mulher, que cabeça pesada, que corpo estranho, não me reconheço. Coisa estranha, o que faço aqui? Corpo mole, pescoço mole. Esse corpo não é o meu, vou enlouquecer. Pirei, provavelmente, e que estranho tudo, é a morte. Eu nasci de novo? Que barulho é esse? Sinto tudo diferente de antes, e contudo sei que algo está errado, porque vejo enfermeiros que poucos dizem. Não se ocupam de mim, mas dos que estão estendidos, porque são mais graves. Puxam uma espécie de segunda pele. Sabe o que é isso? Eles estão terminando o processo de desligamento do corpo. Ele não sabe do perispírito, ele não entende o que é aquilo. E aí ele narra como ele pode. Ficção científica, não posso estar acordado. Não tomei alucinógenos, mas bebi, deve ser isso. Vou dormir. Isso é uma médium psicógrafa bacana. Entende? Traduz o sentimento, a ideia do desencarnado. Aí vem uma outra questão. Tem outras, de outros que sofreram aquele processo da desencarnação traumática pelo avião. Meus irmãos, a paz seja conosco. A reunião entre os encarnados é uma bênção aos céus e, em especial, aos irmãos sofredores, quando há unidade de pensamentos e devoção incondicional ao bem. Obrigado, meus filhos. É comovedor para a nossa equipe saber que se propõe a dar alguns momentos preciosos de vossas vidas e dos seus esforços, especialmente quando conhecemos a responsabilidade e o sacrifício de cada um para aqui estar.
Quando ele diz isso, ele se refere à movimentação dos encarnados da equipe, Rio de Janeiro e Portugal, mas também o desdobramento, porque, de certa maneira, fomos todos para a Ucrânia. Fomos todos para o campo do desastre. Muito bem, falo-vos de coração e uso para isto um instrumento distante de vós, mas ligada igualmente por solicitação do nosso querido Sérgio. Meu filho, sabereis quem eu sou pelos sentimentos que lhe transmitirei ao ler essas poucas palavras de agradecimento. Vosso gesto é curativo e regenerador, e ultrapassa em muito as vossas intenções preliminares, que era a ideia básica de abrir o atendimento para aquelas pessoas. Nesse momento, equipes de socorro percorrem a área onde encontram-se os destroços da aeronave, e que cena terrível de narrar, não somente pelo saldo de mortandade e dilaceração, mas especialmente para nós, que pouco valor damos aos despojos, ao visualizarmos o total despreparo para esse momento sublime que é o retorno à pátria espiritual. Despreparo das vítimas. Comove-nos a perturbação desses irmãos, que o medo os fazem agarrar a uma centelha de carne do corpo que restou, que identifica como própria, recusando-se a libertar-se para a luz. Como a ignorância ainda os perseguem, quando diante de nós nos identificam arrogantemente, como médicos e enfermeiros, terrenos a reclamar serviços como clientes. E ainda querendo prioridade no atendimento, querendo ser atendidos por critérios pessoais, que em geral são egoísticos. E a amplitude do acontecimento cria uma atmosfera contagiosa que faz multiplicar o desespero e a perturbação e atrapalhar ainda mais o trabalho. Por isso é preciso que orem, que vibrem em especial para os parentes e amigos dessas vítimas que os chamam violentamente e cujos ecos fazem-se sentir aqui, e a dor cresce, a insanidade aumenta e nos é por demais comovedor pouco fazer e resgatar os que se encontram inertes ou dóceis para o socorro. Sabeis que o trabalho que hoje se inicia estender-se-á por dias e até meses, se as orações não salvarem esses irmãos da revolta e da rebeldia e torná-los prisioneiros duradouros dessas duras cenas. Olha a visão do Espírito. Quanto aos seus algozes, estão como abutres a reclamar as carniças a serem devoradas, exigindo-lhe cada qual a sua parte, a lhes deleitar em prazeres de vingança e necessidades vampirizadoras. É tudo isso triste, mas não nos abatemos pelo desânimo, porque o Cristo nos dirigiu suas palavras e a todos instruiu para mantermos a perseverança aos seus bons filhos, que nesta hora retornam ao Espírito. Alguns para o repasto, outros para o acerto de contas. Multipliquemos nossas esperanças e redobremos nossos esforços, pois as desgraças que se seguirão pouco se diferenciarão das que agora presenciam. Vocês entendem a escolha de uma médium? Um telefonema para Portugal, para buscar as pessoas que eu tinha ideia que poderiam nos ajudar, em função de que a equipe do Rio de Janeiro estava naquela quinta-feira escassa. A partida se apressa e a recolha dos irmãos que se alistam na partida involuntária se faz cada vez mais frequente. Não entendeis que, com isso, somente os ignorantes partem. Vejam o que ele está dizendo. Mas também demanda o Mestre a presença de servidores para os serviços celestes no auxílio de irmãos a serem repatriados. Qual é a ideia? Muitos dos que viveram o drama daquele acidente, né, na verdade, não eram pessoas que estavam apenas vivendo o drama de um resgate kármico. Eram pessoas também que se voluntariaram no mundo dos espíritos para desencarnarem em meio às suas atividades rotineiras, para se desprenderem, se desalojarem-se do corpo físico definitivamente, para irem ajudar no mundo espiritual.
como desencarnados. Coragem todos vós, e não fraquejem diante das cenas que vos farão até mesmo duvidar da justiça divina. A paz permaneça convosco e que ela aumente quando a dor a quiser expulsar. As bênçãos do bom mestre se estendam sobre todos os seus trabalhadores que aqui se encontram, e ele vos roga a permanência da doação. Sou o amigo de sempre. Aham. Vai ter que ser muito bombom para isso. Posso contar? Olha, né? Fiquem entre 3 opções. Meu pai, Francisco Thyssen, Dr. José Lacerda de Azevedo e Dr. Bezerra de Menezes. Eu acho que é seu pai. Eu acho que é o Bezerra de Menezes. Ao sairmos, nós vamos distribuir uns papeizinhos. Tipo, múltipla escolha, 3 opções. E aí nós vamos fazer uma estatística e o que vocês escolheram. Gente, olha só. Era uma experiência com a mediunidade, falando para nós da imortalidade, da sobrevivência em massa, num acidente super grave, na verdade, um gesto de guerra da Rússia em relação à Ucrânia, e a ideia de que nós queríamos também mostrar algo mais assim voltado à prática mediúnica de auxílio. Vocês entendem a ideia? Então está aí mediunidade, sobrevivência, imortalidade, trabalho, caridade desinteressada e a espiritualidade se mostrando devidamente presente e agradecida, porque em meio às dificuldades no Brasil na quinta-feira, nós fizemos uma equipe mínima para que nós pudéssemos ajudar e a ajuda foi feita. Enfim. Posso continuar? Pode. Jura? Então vamos lá. Lívia? Não. Está bem pertinho ou longe? 10 minutos? 3. Eu acho que 2. Pelo silêncio, eu acho que 1 só. Eu sei, meu amor, eu sei. O que eu ia mostrar aqui? Eu ia mostrar 2 casos de medicina da alma, medicina e espiritismo, com o binômio fundamental, desobsessão e fluidoterapia. Um caso é um caso, primeiro, de uma criança autista. Existem centenas registradas, o antes e o depois. O outro é um caso de um garotinho que nasceu com um problema em Sydney, Austrália, pediram ajuda e ele teve uma ajuda devida e as coisas melhoraram. Então eu vou apenas passar os slides. Então reparem, esse é o menino Guilherme, e aqui nós estamos vendo ele numa crise. Isso não é fome, não é manha, não é cólica, não é dor de cabeça, não é nada. Ele é muito amado por esses pais, mas é uma crise dentro do seu caso de autismo importante. Aqui nós vamos ver o mesmo menino numa situação novamente dramática dentro de casa. Eu peço para a mãe ou para o pai filmar no telefone celular e me enviar a imagem para eu ter uma ideia do diagnóstico, da gravidade e poder abrir mais cedo ou mais tarde junto de todos os outros que estão aguardando o tratamento. Aqui, depois do segundo atendimento, ele é outro menino. Ele com o tablet dele ao lado da mãe. A mãe grava a meu pedido, dando boa noite, mostrando o menino sorrindo, depois de muito tempo, ele
O que ele recebeu em Copacabana, fluidicamente, ideoplasticamente, para o seu conjunto inicial no corpo físico. Exame inteiramente normal, feito em maio para comparar com o de março, que era totalmente alterado. Esse é ele hoje. Na verdade, hoje não, ontem. Porque como australiano, a gente foi à Austrália uma meia dúzia de vezes, levei a minha prancha dessa vez, só para surfar com ele. E em vez de eu ensinar alguma coisa para ele que me ensinou umas técnicas que ele aprendeu com o Thales, que é o pai. E essa foi a última viagem, ele já maiorzinho e assim por diante. Eu ia mostrar isso. Vocês conseguem ler com facilidade? O que é isso? É uma psicografia. Eu estava presente, era o Congresso Mundial Espírita em Paris em 2004. Bicentenário de nascimento de Allan Kardec. Outubro de 2004. E aí o médium escreve isto aqui, uma mensagem psicografada em espelho, chamada especular. E aí, claro, era tudo promovido e ligado à Federação Espírita Brasileira, no Reformador do mês seguinte. Olhem que coisa linda. Quem é o tio? É o seu tio Denis. Pode chamar de tio Leon também. É o Leon Denis. E olha o que ele escreveu por um médium naquela altura. Era bicentenário de nascimento, era aniversário. Reconhecimento a Allan Kardec. No mesmo ano que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denisard Rivel nasceu em Lyon a 3 de outubro de 1804. Transferido, João Rus, transferido da fogueira de Constança, de 6 de julho de 1415 para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza, missionário da verdade. Leon Denis, que é um espírito muito elevado, chamando Kardec de missionário da verdade. Nós, olha a humildade de Leon Denis, nós, os beneficiários de vossa sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente, orai por nós, vós que já estáis no reino dos céus. Essa é uma das mensagens mais lindas que eu conheci. Estou dividindo com vocês, porque é mediúnica e porque fala de quê? Da imortalidade, da sobrevivência, lembrando João Rus na fogueira, que depois retorna como o insigne codificador. Eu ia mostrar para vocês, mas aqui nós temos um médium amigo brasileiro, uma amiga brasileira que dirige um centro em Milão, na Itália, uma amiga portuguesa que dirige o Allan Kardec de Coimbra, isso na Itália, a questão de uns bons anos atrás, pelo menos 10. Vocês estão vendo essa figura? Isso é um quadro. Essa é uma pintora americana, Mary Cassatt. Por que eu escolhi essa? Eu tenho 229 fotografias de momentos diferentes, de pinturas dos mais diversos pintores, de cores e matizes, de luzes espirituais, que vieram, por exemplo, por esse médium, mas também vieram por outros. Muito bem, o que acontece? Eu estava no Rio de Janeiro, e aí eu levei, dos 6 filhos, eu levei pelo menos 3. E levei a Ana. A Ana tem hoje 14 anos, ela era bem menorzinha. E aí o que acontece? Ele preparou toda aquela mesa e ela, muito curiosa, se aproximou da mesa, enquanto todos os outros estavam sentadinhos observando o trabalho da pintura mediúnica, que se chama como psicografia, é uma coisa. Aqui é psicopictografia. Se você olhar Livro dos Médiuns, está lá. Os médiuns pintores, os médiuns desenhistas já eram conhecidos do codificador. Pois bem, e aí o que acontece? A reunião continuou e, geralmente, quando termina o médium e o autor da pintura, a pintura, ele levanta a pintura, ele assina do lado de trás, e aí o que aconteceu? Eu senti que aquilo era uma pintura diferente, que tinha uma mensagem diferente. E aí, dito e feito, o que acontece? Essa é a Ana, a minha filha de 14, que na época tinha 7. Aninha para os íntimos.
E a ideia qual é? O autor, tanto ela, a autora, como o Renoir, que dirige a equipe, ele chama a Ana de minha francesinha. E aí o que acontece? Como ela veio para perto, a pintora a usou como modelo e colocou a figura dela numa vida anterior na tela. Então, ela não falou em nome, ela não disse nada, pegou o quadro e entregou para a Ana. E está lá, na sala de casa, e esse é o meu amigo Florencio Anton, essa é a Ana feliz da vida, porque ganhou esse presente da espiritualidade, e aqui o quadro, que é o quadro da vida dela, num certo sentido. Esse aqui é um quadro diferente, Tarsila do Amaral. Esse é um quadro curioso. Esse anterior, ele foi pintado em Coimbra e eu estava lá. Havia uma amiga nossa, frequentadora do centro, e essa, já vou, e essa amiga, não, eu sou médium, né? De repente vem uma onda, né? E aí aquela onda pode causar um impacto. E aí eu me dirijo para a origem para identificá-la. Então, só para vocês saberem que ela teve câncer de mama, e aí a espiritualidade pinta este quadro e oferece para ela uma flor delicada para uma delicada flor. Querida menina Raquel, receba a nossa vibração de saúde e verdade junto aos desafios da existência, porque ela estava vivendo o drama de um câncer. Essa é a Raquel, uma amiga querida. Esse é um outro autor, vamos terminar, Toulouse-Lautrec. Esse estilo vocês conhecem? Picasso. E o slide final. Tem uma coisinha para nós. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Esse é Fernando Pessoa. Eu queria agradecer a paciência de todos vocês e que nós possamos guardar esses elementos, talvez novos para alguns, para que eles sirvam de motivação para que vocês estudem bastante esse patrimônio intelectual maravilhoso, resumido nos conteúdos doutrinários espíritas, que, aliás, é o objetivo da Lívia e desta casa em que nós todos participamos. Que Jesus os abençoe e muito obrigado.